Você sabe qual é o regime de velocidade que você tem que empregar para conseguir voar a maior distância possível com o combustível que tem no tanque? Já adianto que a resposta não é Long Range Cruise. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. O que eu vou falar no vídeo de hoje diz respeito a Long Range Cruise e maior alcance do nosso avião. E eu garanto para vocês que o maior alcance a gente não atinge com o Long Range Cruise. Vou falar tudo sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então já dá o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Indo direto para o assunto, nós vamos começar trazendo exemplos de carro, como eu costumo fazer por aqui. Nós vamos falar do consumo do carro em quilômetros por litro e nós vamos falar da velocidade do carro. Muita gente pensa que às vezes quando voar mais devagar significa ser mais econômico. Mesma coisa para dirigir. Dirigir mais devagar significa ter mais economia no carro. Não é exatamente assim. Dá uma olhada nesse indicador de consumo aqui. Com esse indicador de consumo, a cada velocidade que eu vou apontar, vocês vão ver o comportamento dele. Quanto maior for esse número, quanto mais quilômetros por litro o carro fizer, melhor está sendo o consumo dele, ou seja, mais longe esse carro consegue te levar com o que tem no tanque. Dito isso, se a gente colocar 20 km por hora, vocês vão ver um consumo de cerca de 5 km por litro. 40 km por hora, o consumo melhora, ele fica um pouco maior em termos de eficiência. Nós temos aqui então 8 a 9 km por litro. 60 km por hora, melhorou ainda mais. 80 km por hora, melhorou ainda mais. 100 km por hora, o meu carro melhorou um pouquinho mais. Estamos agora perto aí de 15 km por litro. Agora, se a gente tentar empregar 120 km por hora, o consumo do carro realmente começa a disparar em termos de consumo por hora e começa a cair muito esse valor de quilômetros por litro. E aí eu fico de volta lá nos 5 km por litro ou muito abaixo disso, andando a 140, 150 km por hora. Bem, o nome desse indicador de quilômetros por litro em inglês significa fuel mileage. Quanta distância eu consigo percorrer com determinada quantidade de combustível. Então existem dois indicadores, um que é de fuel flow, que é quantos quilos ou quantas libras de combustível eu consumo por determinada quantidade de tempo, e existe o fuel mileage, que é quantos quilômetros ou quantas milhas eu consigo percorrer com determinada quantidade de combustível. Muito bem, falando de fuel mileage, eu vou trazer aqui para vocês agora um gráfico genérico de um avião qualquer, e esse fuel mileage ele é muito específico de uma determinada condição de peso e uma determinada condição de altitude. Se mudou a altitude ou mudou o peso desse avião, o gráfico ele é diferente. Mas tudo bem, para esse peso e essa altitude, o que vocês conseguem observar é que para cada velocidade que eu tenho uma determinada quantidade de milhas que eu consigo percorrer para cada 1000 quilos de combustível que eu gasto. E vocês vão ver que o topo do gráfico indica a velocidade que eu consigo percorrer mais milhas com aquela quantidade de combustível de 1000 quilos. Ou seja, é onde eu tenho o meu melhor consumo, como a gente estava falando no carro. No carro o exemplo foi de 100 km por hora. Essa velocidade, esse regime de velocidade é muitas vezes confundido como sendo Long Range Cruise, mas não é. A velocidade que a gente consegue no nosso maior fuel mileage, ou seja, percorrer a maior quantidade de milhas com a determinada quantidade de combustível que estamos medindo, se chama MRC, Maximum Range Cruise. Dito isso, da onde vem a história do Long Range Cruise? Pois bem, se a gente voltar lá na década de 60, os aviões sempre voavam ou tentavam voar pelo menos com Maximum Range Cruise. Existiam tabelas para identificar esse tipo de velocidade que dava esse tipo de consumo. Agora, por que os aviões voavam dessa forma? Porque eles simplesmente eram muito pouco eficientes. Os motores a jato das primeiras gerações dos aviões eram extremamente sedentos por combustível. Eles eram pouquíssimo eficientes. Quando veio a era dos motores turbofan, já no final dos anos 60, começo dos anos 70,
observou-se que nasceu ali uma oportunidade de observar que o combustível não era o único fator de custo de uma empresa aérea. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior deles, mas não é o único. Então, algum senhor lá na Marinha Americana, que eu infelizmente não sei o nome, resolveu fazer uma pesquisa e ele identificou o seguinte: eu vou decrescer exatamente 1% no fuel mileage de todos os gráficos dos aviões daquela época. E ele pegou todos esses gráficos e viu que toda vez que ele puxava 1% de fuel mileage para baixo, ele tinha um ganho de 3 a 5% na velocidade, dependendo do modelo do avião. E ele achou que isso poderia ser uma coisa interessante. Ele foi a primeira pessoa que estava pensando custos além do combustível. Afinal, o combustível ele já não era algo da qual a autonomia do avião dependia assim de forma muito sagrada, do tipo, se eu por um acaso não voar no meu maximum range, eu não chego no meu destino. Não era bem assim, os motores já eram bem mais eficientes aqui. Então, depois de fazer esse estudo, ele resolveu dar um nome de batismo para esse regime de velocidade que equivale àquele que nós temos 1% a menos de fuel mileage do que teríamos no Maximum Range Cruise. Agora pensem comigo, vamos voltar para o carro. Eu vou agora andar num carro a 100 km por hora e em outro carro a 104 km por hora, 4% mais rápido. Percorrendo um trajeto de apenas 100 km, quem chega primeiro? É óbvio que o carro mais rápido vai chegar primeiro no destino. Mas a pergunta é, ele chega muito primeiro? Vocês vão ver que é um pouco mais do que 2 minutos que ele ganha, digamos assim. Agora vamos pegar esse mesmo carro, um também andando a 100 km por hora e o outro 4% mais rápido, 104. A pergunta é, quem chega primeiro? Mais uma vez, é muito óbvio para todo mundo que quem está mais rápido chega primeiro no destino. Só que o nosso destino agora está a 1.000 km de distância. Se ele está a 1.000 km de distância, provavelmente aquele que chegou primeiro não chegou apenas 2 minutos e uns quebrados mais cedo. Ele chegou 20 e tantos minutos mais cedo no destino. E é algo que agora realmente fez a diferença. Fez a diferença para o passageiro, que economizou quase meia hora de voo, por exemplo, se a gente voltasse a falar de avião. Então, o estudo desse cidadão lá da Marinha Americana, em que cenário ele é melhor aplicável? Ele é melhor aplicável em distâncias muito grandes. E voos de longa distância a gente costuma chamar de long haul flights. Daí vem o nome Long Range Cruise. Veja que Long Range Cruise não tem absolutamente nada a ver com um regime de velocidade que te leva mais longe. Isso é talvez até um falso cognato que a gente utiliza quando tenta fazer a assimilação do termo em português. Mas não, Long Range Cruise é um termo utilizado para uma velocidade que era estudada lá nos anos 70 e que melhor se aplicava a voos de longo curso porque tinha uma grande vantagem nisso. Mas não é o regime de velocidade que te leva mais longe com o combustível que tu tem no tanque. A velocidade que te leva mais longe com o combustível que tu tem no tanque segue sendo a Maximum Range Cruise. E voltando aqui para o nosso gráfico, vocês então têm as duas velocidades, a de Maximum Range Cruise e a de Long Range Cruise. E o avião comercial normalmente voa em que velocidade? Os aviões comerciais hoje em dia voam em velocidades calculadas pelo computador de voo baseado em um parâmetro que a gente conhece como Cost Index. O Cost Index, eu vou fazer um vídeo no futuro sobre ele para explicar em detalhes. Mas o interessante é o seguinte, o regime de velocidade voado em Cost Index é conhecido como regime econômico de velocidade. E esse regime econômico de velocidade da imensa maioria das empresas aéreas pelo mundo acaba ficando uma velocidade que não é nem tão lenta quanto o Maximum Range Cruise, nem tão rápida quanto o Long Range Cruise. Isso mesmo, a velocidade que a gente voa normalmente é mais lenta do que aquela velocidade Long Range Cruise. Mas se a gente está falando de aviões modernos, a gente também está falando sobre como selecionar a velocidade Maximum Range Cruise e Long Range Cruise. Como é que se faz isso? Pois bem, em aviões da Boeing e da Airbus funciona mais ou menos do mesmo jeito. Em alguma página do CDU lá, do FMC ou do FMGS, vocês têm um botão que diz Econ Speed. Ou então vocês têm um outro botão que diz LRC Speed, que é Long Range Cruise. Para voar Long Range Cruise é fácil, aperta LRC, executa essa função e o avião está voando nesse regime de velocidade.
Provar com velocidade econômica também é fácil, mas eu ainda não entendi como é que se voa MRC, porque não tem nenhum botão lá sobre isso. Pois bem, para voar com Maximum Range Cruise, como é que o piloto da Airbus e da Boeing tem que fazer? Eles têm que voar econômico, mas com uma diferença. Eles têm que ajustar o valor de Cost Index para zero. Quando eles ajustam o valor de Cost Index para zero e selecionam o regime econômico, o avião passa a voar automaticamente naquele regime conhecido como Maximum Range Cruise. Mas você deve estar se perguntando, Brenner, por que ainda existe esse tal regime Long Range Cruise? Esse cara inventou isso na década de 70, quando não existiam computadores para calcular o regime econômico do avião. Se hoje existe o regime econômico, se hoje a gente consegue voar baseado em Cost Index, por que ainda se estuda, ou por que ainda se tem no computador do avião, o regime Long Range Cruise? Pois bem, na verdade é o seguinte, todas as tabelas de performance que estão nos manuais dos aviões, e aí eu falo dos manuais que estão disponíveis para os pilotos, estão baseados no regime Long Range Cruise. Por quê? Porque cada Cost Index gera um valor de consumo, um valor de velocidade, um valor de altitude capability, tudo isso diferente. E o fabricante não tem como gerar tabelas para absolutamente todos os valores de Cost Index. O que ele faz? Ele gera uma única tabela, que vale tanto para All Engine quanto One Engine Inoperative, cria essa tabela montada em cima desse regime Long Range Cruise e publica isso nos manuais dos aviões para serem utilizados pelos pilotos em caso de contingência. Mas aí é para um único regime de velocidade esse caso de contingência. Não existe tabelas de contingência para todos os regimes de velocidades. Ainda que a engenharia de operações de cada empresa aérea pudesse, se quiser, criar essas tabelas baseado em software que as empresas fabricantes dos aviões oferecem. Isso acontece, por exemplo, em casos de ETOPS, que é outro vídeo que vai sair aqui no canal no futuro, que a gente voa, por exemplo, não em Long Range Cruise, mas numa velocidade bem mais alta, de 300 e tantos nós, até chegar no nosso destino. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, me diz o que achou nos comentários. Dá o like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Lembra que todo o conteúdo que eu coloquei aqui e muito mais tem lá no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Se está interessado, tem o link para compra na descrição do vídeo. Quer em formato em papel? Manda uma mensagem para mim, também tem como falar comigo lá na descrição. Um grande abraço para vocês, me segue lá nas redes sociais e até semana que vem.